Bom dia, viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, nessa segunda-feira. O que caiu hoje, Jair? A Bíblia caiu Mateus 15, né? Que fala os fariseus e as suas tradições. Tá, e aí, queridos? Aqui no livro dos esboços bíblicos, 4 valores que Cristo se tornou. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, Jesus Cristo é a nossa justiça, Jesus Cristo é a nossa santificação e Jesus Cristo é a nossa redenção. Mais bonito. Quer falar, Jair? Amém. Aqui no texto de Mateus 15, onde fala dos fariseus e as suas tradições, né, nos relata aqui que os seus discípulos, os discípulos de Jesus, estavam se preparando para comer ali, pegando os alimentos para comer, e eles não lavaram as suas mãos, que era uma tradição judaica, né, o costume de lavar as suas mãos antes de se alimentar. E os fariseus, vendo aquilo ali, foram falar com Jesus, né, foram criticar Jesus, falar por que os discípulos deles não respeitavam as leis judaicas, né? E Jesus vai questionar com eles por que eles não respeitavam os mandamentos de Deus também, né? Eles vão debater ali a questão dos textos, os judeus, os fariseus defendendo as leis dos homens e Jesus defendendo a lei de Deus, os mandamentos do Senhor. Quando eles vão criticar, falar que eles deveriam ter lavado a mão para comer, Jesus fala que eles invalidam a palavra de Deus com as tradições deles, né? Muitas pessoas fazem isso. Tem uma lei, uma tradição que eles seguem, mas deixam de cumprir o mandamento de Deus. Eles quebram o mandamento de Deus, mas cumprem a tradição que eles mesmos fizeram ali para si próprio. Ele vai dar um exemplo também, que naquela época as pessoas que tinham seus pais precisavam de alguma ajuda. Se aquele homem não quisesse ajudar seus pais, ele podia oferecer algum bem para Deus, simplesmente com palavras. Ofereça isso a Deus em favor do meu pai, em favor da minha mãe. Ele não teria mais compromisso de estar lá ajudando sua mãe e seu pai. Isso daí, irmãos, ele está deixando de cumprir lá o Êxodo 20:12, que Jesus está dizendo assim: honrar teu pai e tua mãe. É quando eles precisarem de você, quando eles precisarem de algo da sua parte, você estaria para ajudar eles. Então eles invalidavam, era uma lei de judeus. Se ele quisesse oferecer um bem a Deus, eles ficavam, não tem uma necessidade de ir lá estar ajudando seu pai e sua mãe. Então eles invalidavam. O mandamento aqui, Êxodo 20:12, era invalidado por esse costume judaico. Então isso muitas coisas. E Jesus vai falar para eles assim, ó, que não é a mão deles suja, que eles vão se alimentar ali com aquela mão suja tal, que vai contaminar eles, que vai levar algum mal para dentro deles, mas sim o coração deles, dos fariseus que estava sujo pensando isso dos discípulos de Jesus. Não importa se está com a mão limpa, mas o coração sujo. Jesus falou assim, ó, de dentro do coração que saem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, os homicídios, as invejas, tudo isso provém do coração. E Jesus está mostrando para eles que não importa a aparência física da pessoa, não importa onde ela está ali, como que ela está ali fisicamente, o que importa é dentro do coração da pessoa. É isso que Deus está falando para as pessoas, falando para aqueles homens ali, que não importa seguir um monte de tradição e não ter amor dentro do coração, não cumprir a palavra de Deus. Não adianta você estar numa posição ali de servo de Deus e não cumprir isso, não fazer aquilo de não amar a pessoa. Tem uma passagem também que todo mundo já conhece, acho que alguém já ouviu falar, a passagem do bom samaritano, né, onde está indo lá, um homem vai para o caminho de Jericó ali, se não me engano, e ladrões pegam ele nesse caminho, ele está sozinho, os ladrões pegam ele, dá uma surra nele, leva tudo que ele tem e deixa ele caído no meio do caminho. E a Bíblia vai dizer que passa ali um levita, e passa um levita ali, olha meio de longe assim, nem para ver o que aconteceu, passa direto, e olha, irmãos, eles estavam indo adorar a Deus, eles estavam indo louvar a Deus, passou de longe assim, nem Deus fez muita coisa ali, e foi adorar a Deus lá. Daqui a pouco vai passar um sacerdote. O sacerdote também passa, fica de longe, olha e vai embora também, vai lá pregar a palavra de Deus, vai lá falar de Deus para alguém no santuário lá, e deixou o homem caído ali. E aí diz que a Bíblia vai dizer que passa um samaritano que não fala com o judeu, olha aquele homem caído ali no chão, ele olha aquele homem ali caído no chão, ele vai lá, socorre aquele homem, coloca no seu jumentinho, no seu cavalo, ele leva para uma hospedaria ali, trata ele com azeite, cuida bem das feridas dele ali e faz o bem para ele. Quem cumpriu o mandamento de Deus? O levita, o sacerdote ou o samaritano que foi amar o seu próximo, fez algo pelo seu próximo? Eram com pessoas que não se conversavam, tribos que não se conversavam. Mas ele deixou só o seu ego ali dentro dele e foi lá fazer a vontade de Deus. Ele tinha amor no coração.
Ele não era o nome dele, que ele era um samaritano, é o coração dele. Então a Bíblia diz que aquele samaritano ali estava melhor do que aqueles judeus, do que aqueles, o sacerdote e o levita. Então a gente tem que aprender muita coisa, irmãos, que é dentro do coração. Você conhece a pessoa pelo coração. E a Bíblia diz que Jesus disse para eles assim, para os discípulos, que toda árvore que não foi Deus que plantou será arrancada. Então tem muitas pessoas colocadas em lugares que não foi Deus que pôs, que foi homens que pôs. Deus está dizendo isso. Tem pessoas que estão em lugares que foi homens que colocou e não foi Deus. E aqueles que foi o homem que colocou para falar em nome de Deus, Deus vai tirar, porque Deus coloca as pessoas certas no lugar certo. E tem pessoas com posição, mas não são de Deus. E Jesus está falando isso para ele nas palavras. Tem pessoas ocupando lugares que não são Deus que colocou. Foi homens que falou por alguma forma, levantou aquelas pessoas ali para o seu benefício, para algum proceder deles, porque aquele que anda segundo a lei de judeus, eles iam subindo lá e iam tomando os lugares. Mas não era Jesus que colocava eles. Então a gente entende uma coisa, irmãos, que o dentro do coração é mais importante de qualquer lugar que você vai estar. Deixa Deus te colocar em algum lugar, deixa Deus te levar para algum lugar e te colocar em algum lugar. Não deixe que pessoas, por tradição, falem assim, você tem que ser assim, ser assado, não trata bem aquele, não trata bem esse. Seja dessa forma que eu te coloco para ser isso. Eu te coloco para ser aqui. Não faça isso, irmãos, porque primeiro você tem que amar o próximo, ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus, depois ao próximo como a si mesmo. Então, a gente temos que fazer, irmão. Se isso não está fazendo benefício para alguém, é uma lei que alguém colocou, não está fazendo bem para alguém, irmão, você está errado. Não culpa aquilo, porque é um mandamento de pessoas. Faz o que Deus manda fazer. Ele diz para amar as pessoas, não tratar com indiferença, tratar eles bem, não tratar como se fosse uma pessoa que não merecia estar ali, porque todo mundo é merecedor de estar na presença de Deus. E Deus pode purificar e salvar qualquer pessoa, né? Pode transformar a vida de uma pessoa. Se a pessoa permitir, ele diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Mas aquele que não abrir, irmãos, não tem como Jesus entrar. Então é necessário a pessoa abrir o coração. Abrir o coração, Deus tira tudo que está ruim ali, santifica, tira tudo. E te dá um coração novo ali, você fica diferente, você tem pensamentos diferentes, pensamentos como o de Jesus. Ali no livro dos Esboços, ele fala para santificar. Se santificar, se afasta do pecado, se consagra a Deus, você começa a se santificar. E a sua visão muda, muda a sua forma de pensar, muda o seu jeito de viver, de ver as coisas. Você vai ter um pensamento e uma visão de alguém de Deus, de alguém do céu, né? Para as pessoas. Nunca ninguém, irmãos, ninguém pode falar assim, você não tem direito, você não pode isso. Somente Jesus. Ele fala que no dia da seara, da ceifa ali, ele vai separar as pessoas, as boas das ruins. Ele fala que lá no céu, lá depois do julgamento, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Então tem, irmãos, tem ovelhas e tem bode. Tem ovelhas e tem bode. Não adianta a gente falar, só vai ser ovelha. Não, vai ter ovelhas e vai ter bodes. Então não tem como a gente criticar, aquele vai salvar. Nós não pode saber, mas Deus sabe. Se vai salvar ou não vai. Se ele vai mudar ou não vai. Só ele que sabe, né? Então observa bem o coração das pessoas. Dentro do coração mostra quem que elas são. Sim. É do coração. Isso ninguém esconde, né, de Deus? Isso ninguém esconde. Então, a gente estava até comentando aqui, né, porque como Jesus pregava, Jesus era um peregrino, ele andava para cá, para lá e para cá, pregando amor. Tanto é que ele convenceu, mostrando a força dele, tantas pessoas. Ele estava ali pregando, ajudando com muito, muito carinho, muito amor a todas as pessoas. Diferente de vários lugares que não deixam um mendigo entrar, que não deixam pessoa que está mal vestida, né, se portar dentro do seu culto, da sua igreja, do seu templo. Então, assim, fazem distinção as pessoas, não vê pessoas com a alma, vê a pessoa com a carne, o jeito que ela está vestida, né? É que eu falei, muitos sacerdotes, muitos aí, grandes líderes da igreja não entrarão no reino dos céus. Porque existe o ego, existe o orgulho, né? Porque fazem distinção das pessoas. Jesus nunca fez distinção de ninguém, muito menos Deus que nos criou. Porque Ele criou a semelhança deles, todos nós iguais, né? Então, assim, vamos sim estender as mãos. Aquela pessoa está pedindo num semáforo, aquela pessoa está sentada na calçada. E se ela estiver te enganando, é problema do coração dela. O problema tem que ser o seu coração, aquilo que você leva, aquilo que você vê. Aquela pessoa pode ser uma farsa? Pode, mas também pode ser uma verdade. Pode estar passando por uma dificuldade, pode estar precisando somente de uma palavra, não uma moeda sua. Então, meus irmãos, vamos levantar as mãos, estender para aquele que está precisando, porque nós, graças a Deus, não estamos. Nós estamos na posição de ajudar, nós somos bem, assim, nós estamos sendo bem-sucedidos aqui na vida. Então,
dê a mão àquele teu irmão que está ali caindo. E Deus não escolhia templo, não escolhia lugar. O único templo que Deus permitiu construir talvez seja para ele falar a palavra dele e dar conforto àqueles que estão ouvindo, né? A que a voz esteja entre quatro paredes para que aquilo consiga as pessoas ouvir melhor o que ele falava, né? Jesus nunca nomeou a igreja alguma, ele só falou no nome do Pai dele. Então aqui, que eu falo para vocês, todas as igrejas deveriam ser abertas, as portas para todos. Muitas são, mas outras tem pessoas ali na porta que não deixam o irmão entrar. E muitas vezes o irmão é aquele que está precisando na última hora dele, do desespero, de uma palavra amiga, de uma força para que salve aquela alma, aquela pessoa, e que Deus faça ali nele o milagre que Deus está querendo fazer. Porque se Deus levou ele até a igreja, é porque Deus quer que ele entre e que seja regenerado em nome do Senhor, né? Então vamos ser, que nem fala nos esboços bíblicos, vamos ser a sabedoria divina de Deus, vamos ter a justiça de Deus. Vamos nos santificar. O que é santificar? Nos livrar dos nossos pecados. A gente sair do pecado, então nós estamos nos santificando. E vamos ter aí sim a redenção divina, que é o que? Nossos livramentos, que Deus está nos dando o livramento de tudo. E Deus está nos salvando, que é a redenção divina. Amém? Amém. Então o dia de hoje foi essa palavra. E que sejamos cada dia melhores. Tem mais alguma coisa, gente? Não, só dizer que Deus não se agrada de ficar sacrifício. Ele não se agrada de você ficar fazendo muito sacrifício para ele. Ele prefere que você obedeça, só isso. Obedecer. Não precisa fazer sacrifício, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não, só obedecer é necessário. Ele falou para os fariseus, vocês fazem um monte de sacrifício aí, mas não obedecem a palavra de Deus, não obedecem o mandamento de Deus. Não adianta, eu vou fazer um voto aqui, eu vou caminhar até ali, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso para alguém, e você não amar o próximo, não obedecer a palavra de Deus, não fazer o que ele manda fazer. Não adianta nada, é sacrifício de tolo, que a pessoa fala. Exatamente. Se eu conseguir isso, eu vou dar tal coisa para tal pessoa, mas não obedece a Deus, não adianta nada. Eu vou fazer tal coisa, vou ir até tal lugar, eu vou pregar a palavra na rua, mas não obedecer a Deus, não adianta nada, é sacrifício. Eu vou entregar algo para Jesus, não adianta. Ele quer que você obedeça, somente obedeça a Ele. O sacrifício ali, se você estiver obedecendo, será bem agradável a Deus. Mas se você não estiver obedecendo a palavra, não adianta fazer sacrifício, porque ele não é receptivo. Deus não tem prazer em sacrifício assim. Ele prefere que você obedeça, seja fiel a Ele na obediência, vai ter muito mais resultado, muito mais retorno para nossas vidas a obediência, do que sacrificar. Vou sacrificar para poder receber isso, vou sacrificar para ter aquilo, para chegar em tal lugar, para fazer isso. Sacrifica, mas não obedece. Não agrada a Deus. Que nem falou assim, faz jejum em vão, né? Com coisas vãs. Então, coisas que não têm importância. Está lá fazendo jejum por alguma coisa que é contra as leis de Deus. Então, vamos acordar. Você que está vendo o errado também, está aí conivente, sabendo que a igreja, ou a pessoa, ou o lugar que você está fazendo coisas, atrocidades com o próximo, e você se cala, você também está na listinha de Deus. Então, vamos ali melhorar. Vamos começar, sim, a fazer aquilo que Deus faria no nosso lugar. Tá bom, meus irmãos? Um dia abençoado aí para todos vocês. A palavra de hoje foi essa. Cada dia é um ensinamento para todos nós. Amém. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe seu dia. Obrigada, gente. Até amanhã.